Olá, eu sou a Mariane, eu sou aluna da disciplina de Teoria dos Números, na especialização em Matemática do IFG. Eu vou apresentar o princípio da Casa dos Pombos, que ele está no começo do capítulo 3 do livro do José Plínio. Bem, esse tópico ele aparece com mais frequência nos livros de combinatória, mas ele não deixa de ser uma parte importante de Teoria dos Números. Mesmo se tratando de algo simples, ele vai nos auxiliar na demonstração de resultados que não são tão triviais. O princípio da Casa dos Pombos, ele nos diz que se colocarmos n mais um pombos em n gaiolas, pelo menos uma gaiola deverá conter pelo menos 2 pombos. A ideia pode parecer óbvia, mas é uma ferramenta importante na demonstração de resultados que não são de resultados bastante difíceis. Esse princípio é também conhecido como o princípio das gavetas de Dirichlet, por ter sido enunciado como: se n mais 1 objetos são colocados em n gavetas, então pelo menos uma gaveta deverá conter pelo menos 2 objetos. No exemplo 1, é assim: uma festa de aniversário com mais de 12 crianças, existem pelo menos duas nascidas no mesmo mês e que também existem pelo menos 2 nascidas no mesmo dia da semana. Então, como temos mais crianças, que no caso seriam os pombos, do que meses, que são as gaiolas, pelo menos um mês deverá ter pelo menos 2 crianças. E na segunda parte do exemplo, eu tenho 2 crianças, sendo que eu tenho 2 crianças são maior que 7. Necessariamente, 2 terão nascido no mesmo dia da semana. No exemplo 2, ele é assim: todo subconjunto é o subconjunto 1, 2, 3 até 2n, contendo n mais 1 elementos, possui um par de elementos primos entre si. É fácil observar que os únicos subconjuntos de 1, 2 até 2n, contendo n elementos não consecutivos, serão 1, 3, 5 até 2n-1 e 2, 4, 6 até 2n, que seriam os consecutivos ímpares, os não consecutivos ímpares e os não consecutivos pares. Portanto, tornamos um subconjunto com n mais 1 elementos, teremos necessariamente 2 elementos consecutivos que serão primos entre si e irão garantir o nosso resultado. No exemplo 3, vamos supor que a gente escreva números de 1 a 15, de 1 até 15, eles vão ser distribuídos de modo aleatório, em torno de um círculo. É como se fosse um relógio, só que nós vamos contar de 1 a 15. Então, o que a gente quer? Quer mostrar que a soma dos elementos de pelo menos um conjunto de 5 elementos consecutivos tem que ser maior ou igual a 40. Então, vamos imaginar que eu tenho um círculo, de 1 até 15, e nós vamos fazer essas somas. Aí observa que se a gente somar todos os possíveis conjuntos de 5 elementos consecutivos, serão 15 conjuntos. Porque eu vou pegar do 1 ao 5, depois do 2 ao 6, vou pegar do 3 ao 7, do 4 até o 8, até eu chegar no número 12. No número 12, aí eu vou somar o 12, 13, 14, 15 até o 1. Vou somar o 13, 14, 15, 1 e 2. Ou seja, cada elemento ele vai aparecer 5 vezes. Cada um dos números de 1 a 15 ele terá sido somado 5 vezes. E logo, essa soma será, aí eu escrevi aqui, 5, que multiplica a soma de todos esses elementos. 1, 2, 3, 1 mais 2 mais 3 até 15. Então, fica como 5 que multiplica, essa daqui é a soma de uma PA, que vai ser o primeiro elemento mais o último elemento, que multiplica o número de elementos dividido por 2. Então, eu fico com 600. Então, como são 15 conjuntos distintos de 5 elementos consecutivos, se cada um tiver uma soma inferior a 40, o total máximo será quanto? 15 vezes 39, que é o que ele está
o que ele pede para provar lá no início da questão. Tá vendo? Um conjunto de 5 elementos consecutivos tem que ser maior ou igual a 40. Ou seja, para ele ser menor do que 40, se tem 15 elementos, então será 15 vezes 39, que vai dar 585. Logo, pelo menos um deve ter soma maior ou igual a 40, porque essa soma deu quanto? Deu 600. E se fosse menor do que 40, daria quanto? 585. Então, é isso. Eu espero que tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho aí do início desse capítulo para a gente poder seguir para os outros vídeos das avaliações dos outros alunos. Tá bom? Um abraço.